Muito boa noite, Brasil. Tá no ar o Papo de Bola. Aqui a gente fala de futebol na linguagem do torcedor. Hoje com a Tainá Fernandes e o André Luceno, nosso Zizu, que tá de olho na sua participação. Diz aí, André, boa noite. Isso aí, Ed. Boa noite, Tainá. Boa noite a todos que nos assistem. Vocês participem conosco, mandando a sua mensagem tanto pelo Twitter, usando a hashtag Papo de Bola, pelo Facebook, pelo YouTube. E não se esqueça daquela fotinho marota com a TV de fundo que a gente vai colocar vocês no ar aqui hoje. Você manda porque o André não põe, viu? Pode Depois mandar. me cobram, o pessoal me cobra. Pode cobrar, porque hoje nós vamos colocar. André, se não colocar, você vai ver. Pode deixar, o pessoal prometo. fica me cobrando no Instagram, hein? Prometo. Pra começar, eu quero que você veja como foi o treino do Cruzeiro hoje. Por quê? Porque o Cruzeiro perdeu ontem já com o Abelão. E aí, meu irmão, o bicho tá pegando lá na Toca da Raposa. Um grupo com cerca de 20 torcedores invadiu, né, a Toca. Só os jogadores reservas treinavam, coitado, nem jogam e aí ficaram com essa bucha aí. O treino precisou ser interrompido. Você vai ver aí o Abel Braga tentando conversar com os invasores. As imagens vão chegar, que brincadeira. 4 deles foram escolhidos para uma reunião com o técnico e alguns atletas. André, você já sabe o que eles conversaram? Que coisa, o Cruzeiro vai cair, hein? Pois é, Ed, essa invasão foi transmitida ao vivo pelo Facebook da Máfia Azul, a principal torcida organizada do Cruzeiro. Eles arrombaram dos portões, soltaram rojão e entraram dentro do campo. A gente vê que os jogadores se aglomeraram para se proteger, ficaram reunidos ali. E o Abel até colocou panos quentes, tal, falou que eles gostaram do que viram nessa primeira partida dele no comando, apesar da derrota lá no Serra Dourada contra o Goiás, e que pediram para que o time continue jogando assim. A gente até viu ele chamando o Thiago Neves, que é o pivô de toda essa polêmica, né, da possível panelinha lá no Cruzeiro, e eles cobrando o Thiago Neves, mas o Abel deixou em panos quentes, assim, colocou panos quentes para ficar tudo tranquilo lá no Cruzeiro. Desabafo do novo técnico do Cruzeiro, Abel Braga, que já chegou perdendo. A coisa quando tá feia é brincadeira, hein? Tainá, é brincadeira. Eu já sei que isso daí, quer dizer, já sei não, concluo que isso daí foi um recado pro Ganso, que no meio de semana o Ganso mandou embora o Oswaldo de Oliveira, foi o Ganso que mandou embora, né? E depois no outro jogo ele estava com o capitão Brasil. No final de semana mandou o técnico embora, porque a diretoria foi na dele, e aí ele entrou como capitão. Ele viu que tinha câmera lá, ele fez bem pra o Abel, todo né? mundo ver mesmo. O Abel ou o Ganso? O Abel. E o Ganso também, porque ele viu que a torcida estava vaiando a substituição, que o Oswaldo tinha acabado de substituir. Ele fez isso com o Dorival Júnior no Santos também naquela época. Fez também. Então você conhece muito bem, porque a Tainá, como a gente sabe, ela conhece todos os bastidores do Santos, tudo sobre o Santos. E pode falar a respeito disso, Tainá. Foi um recado direto também para o Thiago Neves, comandado dele agora? Eu acho que sim, acho que é um recado geral, né? Porque eu acredito que ser técnico hoje no Brasil não tá fácil, né? Porque o tempo todo o jogador tá contestando a decisão do técnico e os clubes estão acatando. Outro exemplo que aconteceu foi o que eu citei, do Dorival Júnior, que o Ganso falou que não ia sair de campo naquela época do Neymar. Então, se mostra uma situação muito complicada. Que absurdo! Depois de tudo que aconteceu, Brasil, não só hoje, como também na semana passada lá, com o Cruzeiro, agora também com o Fluminense, eu quero saber de vocês dois o seguinte: vocês concordam com o Abelão? Vida do técnico, né, de técnico no Brasil, tá muito difícil, quer dizer, é o rabo abanando o cachorro, André? Eu acho que sempre foi muito difícil, né, Ed? Dois exemplos que eu já até citei aqui, Fábio Carille e Odair Hellmann, que fazem um ótimo trabalho, na minha opinião, tanto no Corinthians como no Internacional. E eles perderam, no caso do Carille pela Sul-Americana, e o Odair perdeu a final da Copa do Brasil, e aí eles passam a ser duas porcarias, não prestam mais. Carille foi chamado de retranqueiro. Isso acontece muito aqui no futebol brasileiro. Um bom exemplo é o Maurício Pochettino, argentino lá do Tottenham, que disputou agora o prêmio de melhor técnico do mundo com o Guardiola e com o Klopp. Ele tem 10 anos de carreira, já está 5 anos lá no Tottenham, nunca conquistou um título sequer. E mesmo assim ele é prestigiado. Hoje tomou 7-2 do Bayern de Munique. Foi eliminado recentemente também lá na Copa da Liga Inglesa para um time da 4ª divisão, mas ele permanece no cargo, a diretoria, a torcida
acreditando nele. Se é aqui no Brasil, o técnico na hora já cai, jamais ele ficaria 5 anos num time grande sem conquistar nenhum título. Concordo com você, André. E prova disso é o Carille, que estava aí para ser demitido. A torcida fez uma pressão, que ele perdeu a Sul-Americana. O Andrés bancou o Carille. E o Carille, se ganhar no meio de semana da Chape, aí amanhã, que é um jogo que é atrasado, que tá, né, o jogo atrasado, ele já encosta no Santos, só perde o número de vitórias. E aí eu te pergunto, Tainá, jogador tem direito de dar palpite na escolha do treinador? Você acha que é certo? Ou ele deve... O que você acha a respeito disso? Palpite todo mundo dá, né? O problema tá como isso é acatado pelo clube. O técnico perdeu respeito no elenco e perdeu respeito no clube. Aí fica muito difícil a situação para ser controlada. Uma coisa que eu percebo é que antigamente, quando eu era bem pequenininha, acompanhava as entrevistas de futebol com o meu pai, beijo pai, inclusive, é que os jogadores chamavam os técnicos de professor, ou seja, aquele que tem alguma coisa para ensinar, aquele que tem que ser respeitado. Hoje não, hoje está tudo ao contrário. André, Ganso, capitão, foi uma piada da diretoria do Fluminense? Porque confesso que eu não entendi muito isso. Foi um tapa na cara do próprio Oswaldo e de outros técnicos, né? Porque o cara pode pensar assim agora, vou lá para quê? Porque quem manda lá são os jogadores, que coisa, hein, meu irmão? Foi dureza, inclusive o Fluminense está atrás do Filipão, hein? Eu acho que o Filipão não vai acatar essa barca aí, não. E eu também não gostei nada disso. O Marcão, que já foi jogador, que é auxiliar fixo lá no Fluminense, foi o técnico nessa partida contra o Grêmio e colocou o Ganso como capitão. Acho que não deveria ter colocado, porque a gente viu que a atitude do Ganso foi horrível. O Oswaldo também não agiu bem em responder ele dentro do campo, depois também fez o dedo do meio para a torcida, mas, ou seja, você mostra que o cara tem plenos poderes lá, colocando a tarja de capitão nele, apesar dele ter sido multado pela diretoria por ter xingado o Oswaldo. E para desgraça, o Fluminense venceu o jogo posterior, venceu o Grêmio. Que jogou com o time reserva, hein? Não vai pensar que tá tudo certo lá no Fluminense, que agora vai, não sei o quê, porque deu fia lá, hein? Eu fiquei muito bravo com isso, porque o Grêmio também tem que entrar com o time inteiro, né? Porque é complicado. Teve gol do Nenê também, que é outro amiguinho do Ganso também. Atrapalha os times que estão disputando ali, que nem o Fluminense está disputando a rabeira lá embaixo. Times que vão pegar o Grêmio agora com o time... É complicado, eu não gosto disso, mas enfim, futebol é isso mesmo. Hoje tem Boca e River pela Libertadores. Jogo que mudou toda a rotina de Buenos Aires. Minha Buenos Aires querida. A repórter da Rede TV, Luciana Tadeu, tem as informações deste super clássico. Boa noite, Luciana. Estamos empolgados aqui. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, Ed. Olha, a primeira mudança em relação ao ano passado é que as autoridades da cidade de Buenos Aires assumiram toda a operação de segurança externa dessa partida. Isso porque os incidentes do ano passado teriam acontecido por falta de coordenação entre as forças de segurança locais e nacionais. Para evitar esse problema, foram estabelecidos espaços considerados 100% seguros ao longo do trajeto da equipe visitante. Naquela partida, o ônibus não tinha a possibilidade de parar, o que teria sido muito pior. As pessoas teriam invadido. Neste caso em particular, a polícia da cidade vai acompanhar todo o percurso para o ônibus poder parar ou mudar a rota caso surja algum imprevisto. Para garantir a segurança do Superclássico, cerca de 1.500 agentes e 170 câmeras fixas e móveis entram em ação hoje. O clima aqui está chuvoso, mas mesmo assim são esperadas cerca de 70 mil pessoas no estádio Monumental de Nunes. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Papo de Bola. Valeu, Brasil. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua paciência de esperar a gente aqui, hein? Amanhã é dia de Grêmio e Flamengo. E tem uma coisa curiosa. O Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, e o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, estão trocando elogios durante os últimos dias. O Renato disse que o Jesus não ganhou nada, o que é verdade. O Jesus disse que o Flamengo tem o melhor futebol do Brasil, o que também é verdade. Tainá e André, dá pra dizer quem é mais técnico nessa briga de cachorro grande aí? Não, eu acho que a gente não pode definir quem é o mais técnico, tá? Porque são duas situações diferentes, né? O Jorge Jesus chegou agora, colocou ordem no Flamengo, fez esse elenco milionário rodar, o que o Abel Braga não tinha conseguido fazer. E do outro lado, um Renato Gaúcho que constrói uma história gigantesca no Grêmio, né? São nos últimos 3 anos conquistou Libertadores, conquistou a Copa do Brasil, 3 gaúchos, se eu não me engano. Então eu vejo como duas situações diferentes e 2 grandes técnicos. André, eu vou de Renato Gaúcho pela regularidade. E você? Eu também prefiro um pouquinho mais o Renato. Ele fica falando do Jorge Jesus porque ele ganhou, o Jorge Jesus ganhou 3 títulos com o Benfica lá em Portugal. E aí o Renato fala, pô, você dirigiu o Benfica lá, ou o Benfica ou o Porto, é obrigação
você ganhar, e fora de Portugal, realmente ele não ganhou, apesar de ter ido longe na Liga Europa, por exemplo. Mas o Renato, ele é muito inteligente, ele sabe, apesar do Grêmio jogar muita bola, ele sabe que o elenco do Flamengo é melhor que o do Grêmio, o time, os 11 ali é melhor, e aí ele fica jogando essa pressão pra cima do Flamengo para dar uma apimentada ali no jogo e dar uma equiparada. Vai ser um jogaço amanhã também, mas eu tô com um feeling, Ed, que o Grêmio vai passar pelo Flamengo. Hora de falar de quem? Do Corinthians. O repórter Luiz Ceará, atenção, investigou e descobriu o que está fazendo o Pedrinho comer a bola no timão. Diz aí, Ceará! Bom, Ed Polo, a história é a seguinte. Tem um ditado que diz assim, o Corinthians não é um time, é a torcida do Corinthians que tem um time. Esse é um ditado antigo, muito antigo, de que é o único time cujo maior presidente é a sua torcida. Por isso ela cobra tanto de vocês, Pedrinho, e eu tenho a impressão que vocês respondem a isso, né? Já estão acostumados com isso e respondem, é até um alerta, né? Realmente, na novidade que o Corinthians tem uma grande torcida que faz com que a gente possa ser uma grande equipe. Então, com certeza a pressão que eles colocam em cima da gente, todos os jogadores estão acostumados, então leva da melhor forma possível para poder dar resultado dentro de campo. Vocês saem agora para 2 jogos, Chapecoense e Grêmio. O Corinthians tem costume de jogar bem fora. Sim, 2 resultados importantes. Exatamente, são 2 jogos importantíssimos que a gente tem que buscar os 3 pontos, então vamos trabalhar firme e forte essa semana para poder conquistar os pontos fora de casa, que lá na frente vai ser essencial. E para encerrar, viu, Ed Paulo, eu quero dizer o seguinte, que tem um outro ditado que diz o seguinte, que atrás de um grande homem tem uma fantástica mulher, e o Pedrinho está rodeado. É verdade, como eu comentei, tô com minha noiva, com a minha mãe, com a minha irmã, então essas 3 mulheres acabam me ajudando bastante no dia a dia e por isso que eu trouxe elas para morar comigo, para poder não só acrescentar fora de campo, como dentro de campo, que acaba nos ajudando. Você diria que você é um pau mandado, não? Não, isso não. Com certeza são pessoas que me escutam e então eu respeito e elas me respeitam também. Você seguiu o exemplo, você e o André que está aí do seu lado, vocês têm que seguir o exemplo do Pedrinho, tá? Ser pau mandado não é um mau negócio, olha só a carreira do cara. Um abraço. Ceará. Eu sou mesmo, qual o problema, meu? O cara, quando é pau mandado, é porque tem a família feliz. Tá dado o recado, André? Isso aí, tá Você certo. é pau mandado ou não é? Também. Brasil, aqui não tem homem que esse negócio de homem que vem pau. Aqui, ó, quem manda é ela. Ó, você viu ele de preto? Como ele gosta de fazer o Corinthians, sempre, né? Ó, Pedrinho é o principal jogador do Corinthians na temporada. Eu tenho poucos, né? Tenho menos de 1 minuto aí, eu quero a opinião de vocês. É ou não é, Tainá? Com certeza, o Pedrinho ele é responsável pela criação, né, das principais jogadas do Corinthians. E a prova disso é que quando ele não funciona, quando o Sornosa ou o Jadson não funciona, o Corinthians não cria. A prova disso foi no último jogo na Sul-Americana contra a Independiente Del Valle, que eles não criaram nada porque o Pedrinho não jogou bem. E aí, André? Concordo também. A única ponderação que eu tenho com o Pedrinho é que o Carille usa ele muito aberto pelo lado direito. Acho que ele poderia usar ele mais centralizado, assim como na seleção olímpica, que ele tem tudo para render, chuta bem de fora da área. Acho que ele pode render e ajudar mais o Corinthians ali. Valeu, Tainá, André, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não consegui pôr as fotos hoje, mas amanhã vamos tentar, beleza? Vai mandando, que eu tô fazendo um monte de fotos aqui. Obrigado, valeu. Fique agora com o RTV News, a gente volta amanhã. Grêmio e... Flamengo? Flamengo, até nem sei mais quem é o Flamengo.